Não é apenas o Estado brasileiro que está tentando silenciar seus dissidentes. Ao que tudo indica, o governo americano também está. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. Steve Baker, um jornalista independente que fez um vídeo da invasão do Capitólio americano no dia 6 de janeiro de 2021, foi intimado pela procuradora assistente dos Estados Unidos, Anita Eve. Ao que tudo indica, o Departamento de Justiça americano, conhecido pela sigla em inglês DOJ, está o investigando a fim de ter munição para incriminar os indivíduos pacíficos que invadiram o Congresso. Baker disse em um Space no dia 7 de agosto, na antiga rede social do Passarinho Azul, que o governo americano está tentando silenciá-lo. O jornalista foi instruído a comparecer na capital de Washington no dia 16 deste mês, com o intuito de entregar todo o material no qual ele está em posse. Para as autoridades americanas, esse material pode ser utilizado como prova para incriminar outras pessoas. Contudo, os burocratas não fizeram isso sem dar uma alternativa para ele, que seria entregar o vídeo ao departamento do FBI do estado em que mora, que seria a Carolina do Norte. No entanto, Baker disse em entrevista que prefere comparecer pessoalmente à capital para se pronunciar. O jornalista disse que seu trabalho e os materiais envolvidos estão protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, adotada em 15 de dezembro de 1791. Emenda essa que impede categoricamente que o Congresso infrinja seus direitos fundamentais, a saber, o Estado fica proibido de estabelecer uma religião oficial e dar preferência a ela. Não cabe ao governo proibir o livre exercício de qualquer tipo de religião. E o mais importante, o governo não pode limitar a liberdade de expressão, de imprensa, de livre associação pacífica e também de fazer petições ao governo para reparar agravos promovidos por este. Em outras palavras, o governo não poderia obrigá-lo a dar o material do dia do tumulto, pois feriria a Constituição americana. Isso porque ele não danificou nenhuma propriedade pública nem encorajou ninguém a entrar no prédio, muito menos participou dos cânticos ou ações dos manifestantes. Ele estava lá a trabalho, como um ente neutro, coletando imagens e vídeo para poder exercer sua profissão. Essa é a segunda vez somente neste ano que o jornalista chama a atenção da população sobre o que acredita ser um processo contra seu trabalho de informar a sociedade, criado pelo DOJ. Em março, outro jornalista conhecido com grande público ligou para ele às 6h30 da manhã, dizendo que ele recebeu uma mensagem de um membro do departamento, salientando para tomar cuidado. Em outras palavras, Baker despertou a atenção de algumas pessoas para o seu trabalho, e elas não estão nem um pouco satisfeitas com isso. Baker é um crítico vociferante do tratamento que o Departamento de Justiça teve aos manifestantes no dia 6 de janeiro, principalmente nas mídias sociais. Ele criticou diversas vezes o Congresso por não investigar agressivamente os guardas que estavam protegendo o Capitólio, ponto ignorado pela comissão investigadora da manifestação. Essa é a segunda vez que o jornalista está na mira do FBI e do dito departamento. Em 2021, ele foi ameaçado com a acusação de extorsão interestadual por licenciar seu vídeo para a HBO e outros meios de comunicação. Naquele ano, em agosto, Baker apareceu para uma entrevista, para não dizer um interrogatório, com o FBI. A reunião, no entanto, foi adiada devido a uma tecnicalidade de uma lei federal, na qual o procurador-geral tem que assinar qualquer entrevista feita por um membro da imprensa. Novamente, em novembro do mesmo ano, Baker foi informado que seria acusado em até uma semana. O jornalista disse que a acusação de extorsão interestadual era absurda aos seus olhos. E isso mostrou-se verdade, já que ele não foi acusado e a investigação não deu em nada. Baker acredita que tudo isso já havia sido resolvido, mas parece que agora, em agosto, eles voltaram nesse assunto. O jornalista acredita que ele está sendo investigado novamente, devido a um documentário que está produzindo há quase um ano. Segundo ele, o documentário está quase pronto, mas necessita de uma pesquisa mais minuciosa dos vídeos do dia da invasão para concluí-lo. Segundo o jornalista, ele está sendo intimado porque o Departamento de Justiça sabe da história que ele está trabalhando e estão preocupados, pois está próximo de publicá-la. Portanto, eles estão tentando impedir que seja disponibilizado ao público e o timing garante exatamente isso. Baker é o escritor de um blog de notícias chamado O Constitucionalista Pragmático. O vídeo licenciado para a HBO mostrou algumas cenas que ele gravou na linha de frente da manifestação, no qual cenas intensas de confronto entre os policiais do Departamento de Polícia Metropolitana ocorreu. Ele conseguiu gravar o momento da primeira ofensiva das forças do governo contra os manifestantes, no qual estavam com equipamento anti-motim, além de jogarem bombas na direção deles, inclusive tendo armas apontadas para os manifestantes, prontos para atirarem. As imagens são da frente oeste do Capitólio,
e levanta muitas questões a respeito de como a Guarda Nacional lidou com os ativistas. Ele estava na entrada sul da construção quando foi feita a chamada de rádio, dizendo que tiros foram disparados na Câmara dos Deputados. O jornalista desafiou 2 policiais que estavam apontando suas armas para os invasores desarmados. Baker havia gritado aos policiais que eles não estavam armados e que estavam apenas empunhando câmeras. Neste momento, o prédio estava em alerta máximo, já que havia sido relatado que havia alguém baleado. Baker gritou para o policial que os únicos que estavam armados ali eram eles, e que se alguém atirou em uma pessoa, com certeza teria sido um policial. E realmente foi. O tenente Michael Byrd feriu mortalmente Ashley Babbitt, uma veterana da Força Aérea de 35 anos, que estava desarmada e era a favor da manifestação. Seu trabalho teve um peso imenso para mostrar a violência que os asseclas do governo cometeram contra os manifestantes. Baker disse que o Departamento de Justiça está querendo os materiais de seu trabalho para se armar em um plano sinistro para iniciar violência contra os manifestantes, pessoas inocentes apanhadas em uma briga politizada. Segundo o jornalista, ele está enfrentando um processo apenas para servir de exemplo para a população, visando mostrar aos jornalistas de centro-direita que serão investigados. Já a mídia tradicional será deixada debaixo de panos quentes. Isso é uma prova cabal que os governos do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, conhecido como a Terra da Liberdade, estão atrás daqueles que não concordam com seus pontos de vista. A liberdade de expressão foi tolhida da sociedade e qualquer pessoa politicamente ativa e contra o governo será caçada com unhas e dentes. Aqui no Brasil, é bem visível essa parcialidade do governo. Não precisamos mostrar os diversos exemplos de atos inconstitucionais que estão sendo feitos por ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecidos por serem os defensores da Constituição. Infelizmente, as pessoas que acreditam que as leis estão sendo seguidas são aquelas que não conseguem ver as reais ações dos ditadores no poder. Contudo, não podemos retroceder na luta contra a nossa liberdade. Como defensores da menor minoria possível, o indivíduo, é nosso dever lutar para que ninguém possa ser calado por suas ideias serem contra o status quo dominante. As soluções descentralizadas e distribuídas, que são impossíveis de serem censuradas, devem ser propagadas para todos, e os jornais devem ser protegidos, independentemente da sua visão política. Apesar de no Brasil acreditarmos no consenso que os jornalistas são adeptos ao atual regime, existem os dissidentes e aqueles que, apesar de compactuarem com as políticas adotadas, relatam a verdade acima de tudo. Por isso, eles precisam ser protegidos igualmente. Afinal, como bem disse Martin Luther King, quando os bons se calam, o mal prevalece. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.